O Velho Sábio. Capítulo 1. O Jovem Discípulo. No meio do sertão, onde o vento sussurra entre as folhas de caju e o sol pinta o chão de ouro, ficava a pequena fazenda de seu Manuel. Conhecido por todos como o Velho Sábio, ele não tinha diplomas nas paredes, mas carregava no peito e na memória todo o saber da terra. Sabia prever a chuva pelo formato das nuvens, curava feridas com ervas colhidas na hora certa, e ensinava que cada coisa no mundo tem seu tempo e seu lugar. Um dia chegou à porteira da fazenda Tiago, seu neto de 15 anos, com uma mala de lona cheia de roupas e o coração cheio de expectativa. Os pais haviam decidido que era hora de o menino aprender as lições que a escola não ensinava, e quem melhor para isso do que o velho Manuel? Então é você quem vai ser meu discípulo? Perguntou o velho, com um sorriso que abria sulcos no rosto marcado pelo tempo. Aqui o relógio é o sol, e o trabalho é o nosso mestre. Está preparado? Tiago acenou com a cabeça firme, embora não imaginasse o quanto aquela vida seria diferente da cidade. Os dias começaram antes mesmo do amanhecer. Enquanto o céu ainda era um manto azul escuro pontilhado de estrelas, os dois já estavam de pé. Primeiro, o café forte coado no pano, servido com bolachas de polvilho, momento em que seu Manuel falava pouco, apenas observava o mundo despertar. Depois, vinha o trabalho cuidar dos animais, limpar os canais de água, plantar e colher. A cada tarefa, uma lição. Quando Tiago reclamou que cavar a terra era cansativo, e queria fazer mais rápido, o velho parou, apoiou-se na enxada e disse: "Veja essa muda de mangueira. Se você cavar depressa demais, a terra fica dura e a raiz não se espalha. O saber é igual, tem que ser trabalhado devagar, para que ele pegue fundo no seu coração. Não adianta querer saber de tudo em um dia." Outra vez, depois de uma tempestade forte, Tiago viu que parte da plantação tinha sido atingida e ficou triste, pensando que todo o esforço foi perdido. Seu Manuel, porém, já estava organizando as ferramentas para recomeçar. "A chuva que derruba também alimenta, meu neto. Na vida, nada se perde, tudo se transforma. O que caiu hoje vai adubar o que vamos plantar amanhã. O erro e a perda não são o fim, são partes do aprendizado." As noites eram ainda mais especiais. Sentados na varanda, olhando para a imensidão do céu, o velho contava histórias de estrelas, de animais e de pessoas que passaram pela vida. Falava sobre respeitar o próximo, sobre ouvir mais e falar menos, sobre a importância de manter a palavra dada. "O verdadeiro saber não é só saber como as coisas funcionam", explicou certa noite, apontando para a lua brilhante, "é saber como viver com elas, e como viver bem com os outros. Ser sábio não é ser melhor que ninguém, é entender que todos temos algo a ensinar e algo a aprender." Os meses foram passando, e Tiago já não era mais o menino que chegara com medo do trabalho duro. Suas mãos ganharam calos, mas seu olhar ganhou profundidade. Ele aprendera a ler os sinais da natureza, mas acima de tudo, aprender a ter paciência, resiliência e bondade. Na fazenda do Velho Sábio, não havia livros grossos nem salas de aula. Havia terra, sol, trabalho e conversas. E foi ali, entre o cheiro de terra molhada e o som do vento, que Tiago recebeu o maior tesouro que um avô poderia dar, não apenas o conhecimento, mas a sabedoria para usá-lo. E quando um dia fosse a hora de Tiago seguir seu próprio caminho, ele levaria consigo a certeza de que a fazenda e o velho Manuel estariam sempre vivos dentro dele. O Velho Sábio. Capítulo 2. As rodas de conversas. Quando o sol se punha atrás das ceras, pintando o céu de tons de roxo e laranja, o trabalho do dia chegava ao fim. Os funcionários lavavam as mãos e o rosto no grande tanque de pedra, e logo começavam a chegar, cada um trazendo consigo sua família. As crianças corriam pela grama rindo, enquanto os mais velhos traziam cadeiras de madeira, bancos, ou simplesmente se acomodavam nos tracos cortados que serviam de assento, formando um grande círculo na varanda ampla da casa. Alguns dos rapazes e moças, amigos de Tiago, tinham uma paixão especial pelo teatro. Eles eram os que mais se animavam, já chegavam com um brilho nos olhos, imaginando como as histórias poderiam ganhar vida. Muitas vezes, durante as narrativas, eles gesticulavam ou imitavam os personagens e animavam
mais que seu Manuel descreve-a, transformando a roda de conversa em uma espécie de apresentação espontânea, onde todos eram, ao mesmo tempo, plateia e atores. Era ali, na calmaria que antecedia o sono, que o velho sábio começava a falar. Sua voz era calma, mas forte o suficiente para chegar a todos, mesmo sem gritar. E não eram apenas histórias de aventura ou fantasia. Ele compartilhava os verdadeiros segredos da terra, aqueles que os livros da cidade não registravam. Vocês sabem por que a mandioca deve ser plantada quando a lua está minguante? Perguntava ele, e todos se calavam. É porque a força da terra está se recolhendo para dentro, e é lá que a raiz precisa crescer forte. Se plantarmos na lua cheia, toda a energia vai para as folhas, e o que fica embaixo fica fraco. A terra nos diz quando é a hora, basta saber ouvir. Ele contava como certas folhas que pareciam inofensivas ou até daninhas, eram na verdade protetoras das plantações, mantendo insetos longe ou devolvendo nutrientes ao solo. Falava sobre o jeito correto de abrir um poço, procurando os pontos onde a água corre mais profunda, observando onde a vegetação é mais verde e viçosa. E explicava, com aquela sabedoria que só o tempo ensina, que a terra não é algo para ser dominado, mas para ser convivido. Se você tirar mais do que dá, ela se cansa e seca, dizia ele, enquanto as crianças ouviam de boca aberta, e os adultos acenavam, reconhecendo a verdade em cada palavra. Vocês têm de tratar a terra como se fosse uma mãe cuidar, respeitar e sempre deixar um pouco para ela se recuperar. Os amigos do teatro, especialmente, ficavam fascinados. Eles diziam que os segredos do velho sábio eram como roteiros perfeitos, cheios de lógica e magia, e prometiam que um dia transformariam aquelas lições em peças para que mais pessoas soubessem. Tiago, sentado ao lado do avô, absorvia tudo, percebendo que aquele momento noturno era tão importante quanto o trabalho do dia. Era ali que o conhecimento se tornava memória coletiva, passando de geração em geração, mantendo viva a alma da fazenda. À medida que a noite avançava e o céu se enchia de estrelas, as histórias iam diminuindo o ritmo, até que o silêncio da natureza tomava conta novamente. Mas cada um voltava para sua casa carregando não apenas uma história, mas um pedaço da sabedoria da terra. O velho sábio. Capítulo 3. Aprendendo com a prática. Era uma tarde quente, e a tarefa do dia era levar o rebanho de cabras para o pasto novo, do outro lado da fazenda. Tiago, já cheio de confiança depois de alguns meses de aprendizado, achou que aquilo era tarefa fácil. Deixa comigo, vô, eu sei conduzir elas, disse, pegando o bastão de madeira. Seu Manuel apenas sorriu, cruzou os braços e foi seguindo um pouco atrás, observando. Tudo ia bem até que Tiago decidiu apressar o passo, pois queria chegar logo e ainda ter tempo de brincar com os amigos. Ele começou a bater o bastão no chão e a gritar: vamos lá, andem logo, suas teimosas. Só que as cabras, como quem entende e também tem sua própria vontade, não gostaram da pressa. A mais esperta do grupo, uma cabra preta que todos chamavam de Preta, parou de repente, virou a cabeça e olhou para Tiago. Depois deu um salto e disparou para o lado, direto para um canteiro de pés de milho que ainda estava crescendo. O resto do rebanho, como se tivesse combinado, fez o mesmo. Em segundos, a cena era de pura bagunça: cabras pulando, espigas sendo derrubadas, e Tiago correndo de um lado para o outro, tentando pegar uma e deixando a outra fugir. Ele estava todo suado, o cabelo despenteado e a cara de desespero, enquanto as cabras pareciam estar se divertindo muito com a confusão. Até os cachorros da fazenda, que deviam ajudar, só ficavam latindo e correndo em círculos como se estivessem brincando também. Quando Tiago finalmente conseguiu reunir todas, todo cansado e um pouco bravo, ele voltou até o avô. Elas são impossíveis, vô, não obedecem de jeito nenhum, reclamou. Seu Manuel soltou uma risada gostosa, daquelas que mexem com a barriga toda, e depois se aproximou, limpando o suor da testa do neto com a ponta do lenço. Você achou que elas não obedecem, Tiago? Ou será que você não soube falar a língua delas? Perguntou o velho com aquele olhar sábio. Você gritou, apressou e tratou elas como se fossem coisas que você tem que carregar, e não como seres que têm seu próprio jeito de ser. A Preta é a líder. Se você irrita ela, ela lidera todo mundo para o caminho contrário. Você viu como elas correram para o milho? Era a forma delas dizerem: se você não nos deixa comer no nosso tempo, nós vamos buscar onde tem. Tiago ouvia, começando a entender.
E qual é a lição, vô? A lição é que tanto com os animais quanto com as pessoas, ou com a própria terra, a força e a pressa nem sempre funcionam, explicou seu Manuel. Se você quer conduzir algo, tem que ir no ritmo dele. Você conduz cabra andando devagar, falando baixo, deixando elas sentirem que o caminho que você quer também é bom para elas. A gente não ganha obedecendo por medo, ganha confiança, e com confiança até a cabra mais teimosa segue você. Na hora seguinte, Tiago tentou de novo. Dessa vez ele baixou o bastão, andou devagar e foi até a preta, oferecendo umas folhas de mandioca que ele pegou pelo caminho. A cabra cheirou, comeu, e quando ele começou a andar, foi logo atrás, e todas as outras seguiram, numa paz que parecia até mentira. Mais tarde, na roda de histórias da noite, Tiago contou o que aconteceu, e todo mundo riu muito. Os amigos do teatro ainda fizeram uma encenação rápida, imitando Tiago correndo atrás das cabras e as cabras fugindo, transformando o erro do menino em diversão e aprendizado para todos. O velho sábio. Capítulo 4. O tempo da colheita. O tempo da colheita chegou com o ar cheio de cheiro de grão maduro, e o chão parecendo vibrar de satisfação. Os campos de milho estavam altos, com espigas pesadas e douradas. Os pés de feijão estavam carregados, e a mandioca, quando arrancada da terra, revelava raízes grossas e saudáveis. Era uma colheita farta, daquelas que fazem o coração da gente ficar cheio de gratidão, prova de que o trabalho foi bem feito e que a terra, quando respeitada, responde com generosidade. Depois de guardar tudo nos armazéns, seu Manuel deu a ordem, era hora de celebrar. Prepararam a festa no grande terreiro em frente à casa. Os funcionários e suas famílias trabalharam juntos para montar tudo, armaram todos para proteger do sol, puseram mesas compridas de madeira e acenderam fogueiras para cozinhar. Tinha carne de porco assada, farofa temperada, bolachas de polvilho, suco de caju e muita fruta colhida ali mesmo. Uma banda de música da região vizinha veio tocar forró, e o som da sanfona enchia todo o sertão. Tiago estava no meio de todos, ajudando a servir, rindo e dançando. Ele já não parecia mais o menino que chegara da cidade. Estava com o corpo forte, o olhar seguro e conhecido por todos como parte daquela terra. Os amigos dele, especialmente os que amavam o teatro, não saíam de seu lado. Eles tinham preparado uma pequena peça surpresa, onde representavam a história das cabras e a sabedoria de seu Manuel, fazendo todo mundo rir até doer a barriga. Quando a festa estava no auge, depois da apresentação, um dos rapazes, o Zé, que era o mais chegado a Tiago, pegou um pedaço de palha de milho e bateu na mesa para chamar a atenção de todos. "Ei, gente, escuta aqui", gritou ele, animado. "A gente tem um pedido aqui. O Tiago já aprendeu tudo, já é um de nós, já sabe até mais do que muitos que moram aqui há anos. A gente não quer que ele volte para a cidade não. Quer que ele fique na fazenda, para sempre. É isso aí. Fica, Tiago, fica." Começaram a gritar todos, crianças, jovens e adultos, batendo palmas e fazendo barulho com os utensílios. Eles estavam mesmo muito afeiçoados a ele. Viam nele não só o neto do sábio, mas um irmão, um amigo que compartilhava o trabalho e as alegrias. Tiago ficou emocionado, com os olhos cheios de água, olhando para aquela gente que agora era sua gente. Ele olhou para o avô, procurando saber o que dizer. Seu Manuel, que estava sentado num canto observando tudo com aquele sorriso calmo, se levantou devagar. A música parou e todos se calaram, pois sabiam que quando o velho falava, era hora de ouvir. Ele caminhou até o meio do círculo, ficou entre Tiago e os amigos, e colocou a mão forte e calosa no ombro do neto. "Vejo aqui muito amor e muita amizade. E isso é o melhor fruto que nós colhemos hoje, melhor que qualquer milho ou feijão", começou ele, com a voz firme e carinhosa. "Vocês querem que ele fique, e eu entendo, mas eu tenho duas lições para dar agora, porque a sabedoria também serve para os momentos de alegria." Ele fez uma pausa, olhando para todos. "A primeira lição é sobre a permanência. Tiago, se você decidir ficar, que não seja só porque é bom, ou porque todos querem. Que seja porque você sente que o seu caminho é aqui, trabalhando e cuidando. Mas saiba também, ficar não significa fechar os olhos para o mundo. A gente pode ter a sua raiz fincada na terra,
mas os galhos têm que crescer para o céu, sempre aprendendo e recebendo o que vem de fora. A fazenda é forte porque recebe gente de todos os lugares. Você também será forte assim. E então, virando-se para todos os que ali estavam, continuou: a segunda lição é para todos nós, especialmente para vocês, jovens que amam contar e representar histórias. O amor que une vocês é precioso, mas ele tem que ser livre. Se Tiago ficar, que seja por sua vontade. Se um dia ele tiver que ir, que não seja com dor, mas com a certeza de que levou um pedaço daqui e deixou um pedaço de si. A verdadeira afeição não prende, não acorrenta. Ela dá asas, e se a pessoa ama mesmo, ela volta, ou então espalha o bem que aprendeu por onde passar. É igual a semente a gente joga na terra, e ela pode crescer ali, ou o vento pode levar para outro lugar, mas em qualquer lugar onde cair, se for boa, dará fruto. Um murmúrio de compreensão passou por todos. Os amigos de Tiago acenaram, entendendo o que o velho queria dizer. Agora, disse seu Manuel, abrindo os braços e voltando a sorrir, a festa continua, porque hoje nós celebramos o trabalho, a amizade e o saber, e que venham muitas outras colheitas. O som da sanfona voltou a tocar com força ainda maior. Tiago abraçou o avô e depois abraçou cada um dos amigos, sentindo no peito que, independentemente do que decidisse no futuro, ele já era, para sempre, parte daquela fazenda e daquela gente. E naquele momento ele já sabia a sua resposta: queria ficar, sim, mas com o coração aberto, do jeito que o avô ensinou. O Velho Sábio. Capítulo 5. A vocação para o trabalho. O coração de Tiago ficou transbordando de alegria depois da festa. O carinho que recebera não foi apenas um momento de comemoração, virou combustível para o seu dia a dia. Desde então, ele foi o primeiro a ouvir o canto do galo anunciar o amanhecer. Antes mesmo que a primeira luz do sol riscasse o céu, já estava de pé, lavando o rosto no tanque frio, e vestindo a roupa de trabalho, com um sorriso que não saía do rosto. Ele não esperava mais que o avô ou os funcionários dissessem o que fazer. Passou a observar, planejar e comandar as tarefas com cuidado e conhecimento. Se era época de limpar os canais de água, ele já organizava quem ia em cada trecho, lembrando do ensinamento de que a água é o sangue da terra. Se era para cuidar dos animais, ele ia na frente, falando baixo e com carinho, como aprendera com a história da preta e das cabras, mostrando a todos como o respeito torna o trabalho mais fácil. Os funcionários viam, admirados, como o menino se transformara em um homem jovem, capaz e justo. Ele dividia o trabalho de forma igual, nunca pedindo para ninguém fazer o que ele mesmo não faria, e sempre parava para ajudar quem estivesse com dificuldade. Quando alguém errava, não brigava, explicava o porquê, do mesmo jeito que seu Manuel fazia com ele. Seu Manuel, por sua vez, ia aos poucos deixando os comandos nas mãos do neto, ficando mais tempo apenas observando ou aconselhando quando chamado. Ele via que não só tinha passado os segredos da terra, mas também o jeito certo de governar uma comunidade com sabedoria, justiça e amor. Você não está só cuidando da fazenda, Tiago, disse-lhe um dia, enquanto descansavam à sombra de um pé de manga. Você está cuidando das pessoas que nela vivem, e isso é o que faz de você, agora, não só um bom fazendeiro, mas um verdadeiro sábio em formação. E Tiago, com as mãos calosas e o olhar brilhante, sabia que cada manhã que acordava ali era um presente, e que cada responsabilidade que assumia era a forma que ele tinha encontrado para retribuir todo o carinho que recebera. O Velho Sábio. Capítulo 6. Tecendo o caminho entre Tiago e Maria. No vai-vem do trabalho, Tiago começou a notar algo novo. Maria, a filha do gerente seu José, era uma moça de uns 16 anos, com cabelos escuros que caíam sobre os ombros, e um olhar vivo que combinava com o jeito esperto que ela tinha de resolver as coisas. Antes, ele só a via como mais uma pessoa da fazenda, mas de repente, tudo mudou. Percebeu como ela era bonita, o jeito que o sol pintava a pele dela quando ela ajudava a pesar as sacas, o som da risada dela que se destacava no meio do barulho do trabalho, e principalmente, o fato de que sempre que ele levantava a cabeça, muitas vezes a encontrava olhando para ele, mas que no mesmo instante, ela desviava o rosto, toda sem graça, com as bochechas ficando coradas. A primeira situação que os aproximou aconteceu numa tarde de muito calor. Tiago estava organizando a entrada dos produtos no armazém, quando viu Maria carregando uma caixa de frutas que era pesada demais para ela. Ele viu quando ela fez força,
mas deu um passo em falso, e ia deixar a caixa cair no chão. Num piscar de olhos, Tiago correu e segurou a carga antes que atingisse o solo. Os dois ficaram ali, bem pertinho um do outro, com as mãos se tocando sobre a madeira da caixa. Cuidado, essa é mais pesada do que parece, disse Tiago, sem conseguir tirar os olhos dela. Maria levantou o rosto, os olhos brilhantes, e sorriu, meio sem jeito. Obrigada, Tiago. Eu achei que conseguia, mas você chegou na hora. A voz dela saiu suave, e quando ele devolveu a caixa, os dedos dele se roçaram de novo, fazendo um calor diferente subir pelo corpo de ambos. Outra vez foi durante uma noite de trabalho extra, quando precisavam separar as sementes boas das ruins para a próxima plantação. Todos estavam sentados em círculo, com a luz das lampiões iluminando o ambiente. Por sorteio, Maria acabou sentando bem ao lado de Tiago. Enquanto trabalhavam, ela começou a perguntar sobre as histórias que ele aprendia com o avô, as coisas que só ele sabia sobre a terra. Você realmente acredita que a lua manda na hora de plantar? Perguntou ela com um sorriso curioso. Não só acredito como vejo dar certo, Maria, respondeu ele, explicando com calma, e sentindo uma alegria grande em poder ensinar algo para ela. É como se a terra e o céu estivessem sempre conversando, e a gente só tem que aprender a ouvir o diálogo. Ela ouvia atentamente, e Tiago percebeu que ela não olhava mais para o trabalho, mas sim para ele, com aquela admiração que já tinha notado antes. Na hora que ela ia passar um cesto cheio de sementes para ele, as mãos dele se encontraram de novo, e dessa vez ninguém se apressou em se afastar. Ficaram ali por um segundo que pareceu longo, só olhando um para o outro, enquanto o resto do mundo parecia ficar de fundo. Depois disso, começaram a se encontrar de propósito, ou melhor, o destino parecia arrumar jeitos de juntá-los. Tiago passava a levar mensagens para o pai dela e aproveitava para ficar uns minutinhos a mais só para falar com ela. Maria, por sua vez, começou a aparecer mais nos locais onde ele estava trabalhando, sempre com uma desculpa, seja para levar água para os trabalhadores, seja para buscar alguma ferramenta. Eles foram se conhecendo cada vez mais, ele descobriu que ela gostava de ler, que sonhava em ver o mundo fora do sertão, mas que também amava a fazenda. Ela descobriu que ele, apesar de ter decidido ficar, também queria aprender coisas novas, e que o coração dele era tão fértil quanto a terra que ele cuidava. E entre uma conversa e outra, entre um trabalho e outro, o carinho foi crescendo, calmo e forte, igual às mangueiras que ali cresciam, fincando raízes profundas. Um dia, Tiago olhou para o avô e viu que ele já tinha percebido tudo. Seu Manuel apenas sorriu, pescou um olho e disse baixinho, como quem guarda um segredo: "O amor também é uma colheita, meu neto. Ele chega no tempo certo, quando a terra do coração está preparada. Basta saber cuidar com carinho." O Velho Sábio, capítulo 7. Corações apaixonados. Era uma manhã ainda mais cedo que o habitual. O céu começava a ganhar tons de azul claro, mas o sol ainda não tinha aparecido, deixando o ar fresco e cheio do cheiro de orvalho e de flor de laranjeira. Tiago saiu de casa com a desculpa de ir verificar os animais, mas no fundo, ele sabia que ia encontrar Maria. Eles tinham combinado de se encontrar só mais tarde, quando o trabalho começasse. Mas o coração de Tiago batia tão forte que ele não conseguiu esperar. Ela já estava lá, parada à sombra da velha mangueira, como se também tivesse vindo procurá-lo. Quando se viram, nenhum dos dois precisou dizer nada. O desejo e o carinho que vinham crescendo já eram grandes demais para caberem só em olhares e conversas rápidas. Tiago se aproximou devagar, pegou nas mãos dela, e não suportando mais a vontade, puxou-a para um abraço apertado. Ali, entre a luz que nascia e o silêncio da fazenda, selaram o começo do namoro. Trocaram o primeiro beijo, doce e cheio de ansiedade, e ficaram ali agarradinhos, prometendo que dariam um jeito de ficarem juntos sempre. "Eu não quero mais esconder isso, Maria", disse Tiago, olhando firme para os olhos dela. "Eu vou falar com o meu avô e com os meus pais. Vou pedir tudo certinho, como manda o costume. Você espera por mim?" Maria sorriu com os olhos brilhantes, e acenou que sim. Quando chegou a hora do café da manhã, Tiago não conteve a alegria. Assim que ficaram a sós com o avô, ele falou logo, com o coração saindo pela boca: "Vô, eu preciso te dizer uma coisa. Eu estou completamente apaixonado pela Maria. A gente já se entendeu, e eu não quero que seja nada de escondido. Eu vou escrever hoje mesmo para os meus pais na cidade, e eu quero ir pedir a mão dela ao seu José e à dona
Cida, tudo da forma mais respeitosa possível. Quero namorar ela abertamente. Seu Manuel ouviu tudo com aquele sorriso calmo e sábio, e depois bateu a mão no ombro do neto. Eu já esperava por isso, Tiago. O amor é a semente mais bonita que a gente pode colher, e eu vejo que vocês dois estão com a terra do coração preparada. Se está decidido, nós vamos fazer tudo com a dignidade que essa situação pede. Hoje à noite, depois do trabalho, nós dois vamos até a casa do gerente. Eu vou com você, pois um pedido desses é feito com a presença dos mais velhos, para mostrar seriedade. E assim foi. À noite, depois que o sol se pôs e a fazenda descansava, os dois se arrumaram com suas melhores roupas. Tiago levou até um ramalhete de flores que ele mesmo colheu na horta, as mais bonitas e cheirosas que encontrou. Eles caminharam até a casa grande, onde morava seu José, o gerente, e sua família. Quando foram recebidos, sentaram todos na sala. O silêncio era de respeito, mas dava para ver Maria espiando de trás da porta, toda sem graça e ansiosa. Seu Manuel foi quem começou, com sua voz calma e respeitosa. Amigos, nós não viemos aqui por negócios ou trabalho. Viemos por um motivo de coração. O meu neto Tiago tem algo a dizer a vocês. Tiago respirou fundo, olhou para o pai e a mãe de Maria, e falou com toda a sinceridade. Seu José, Dona Cida, eu vim aqui pedir autorização de vocês para namorar a Maria. Eu amo ela e vejo nela a mulher com quem eu quero construir minha vida e meu futuro aqui na fazenda. Eu garanto que vou respeitar ela, cuidar dela e fazer tudo com a honestidade que o Senhor e o meu avô me ensinaram. Eu peço a bênção de vocês para que a gente possa namorar. Seu José e sua esposa se entreolharam, e depois sorriram. Eles já conheciam Tiago, sabiam da sua índole, do seu trabalho e de onde ele vinha. Era um pedido que, na verdade, já era esperado e desejado por eles também. Nós conhecemos você, Tiago, e sabemos que você é um bom rapaz, criado por um grande homem, disse seu José, estendendo a mão. Se a Maria também quer, nós não temos o que negar. Damos a nossa permissão e a nossa bênção. Que vocês sejam felizes e aprendam sempre, um com o outro. Naquele momento, Maria apareceu, toda sorridente e emocionada, e foi ao encontro de Tiago. A alegria tomou conta da casa, e eles comemoraram com um pouco de doce e café, celebrando não só um novo namoro, mas mais uma história que começava a ser escrita naquela terra. O Velho Sábio. Capítulo 8. Uma noite memorável. Na noite seguinte, o terreiro da fazenda ganhou vida de um jeito diferente. Não era a festa grande da colheita, nem uma comemoração de trabalho, mas algo mais íntimo e cheio de significado. Seu Manuel e seu José, o gerente, apareceram cada um com a sua viola de cordas nas mãos. As madeiras das violas, polidas pelo tempo e pelo uso, brilharam sob a luz das lampiões e das fogueiras acesas para aquecer o ambiente. Montaram uma mesa comprida onde todos puderam se sentar. Tinha bolo de mandioca, queijo fresco, café forte e sucos feitos de frutas da estação. Era um jantar para celebrar o novo passo de Tiago e Maria, mas que acabou sendo uma celebração para toda a comunidade. Quando todos já estavam alimentados e confortáveis, seu Manuel pediu atenção e dedilhou as primeiras notas. A sua viola tinha um som grave e doce que parecia conversar com o silêncio da noite. E foi ali que todos viram mais uma vez a dimensão do saber do velho sábio. Ele não só entendia da terra, mas também era um compositor nato, capaz de transformar sentimentos e lições em versos que ficavam gravados na memória. Ele começou a cantar, e a sua voz se misturava ao som das cordas. A terra não dá fruto se a gente não cuidar. O amor não floresce se não souber amar. Igual a semente que vai no chão. O sentimento precisa de tempo e de coração. A vida tem propósito, não é andar sem ter lugar. É plantar o bem para o outro, é saber partilhar. O amor não é só olhar, é caminhar lado a lado. É ser força no cansaço, é ser abrigo no cerrado. Seu José acompanhava com acordes precisos, fazendo as duas violas dialogarem como duas vozes amigas. Entre uma música e outra, seu Manuel parava de cantar e falava para todos,
com a sabedoria que lhe era peculiar. Vocês veem, meus filhos, a vida tem propósito, sim. Não estamos aqui só para nascer, trabalhar e partir. Estamos aqui para deixar as coisas melhores do que encontramos. O trabalho que fazemos na lavoura é importante, mas o amor que a gente constrói, a amizade que a gente guarda e o respeito que a gente tem uns pelos outros é o que dá sentido a tudo. O amor, principalmente, ele é o motor de tudo. Ele não é só o que acontece entre um homem e uma mulher, como o Tiago e a Maria estão vivendo. O amor é o que faz você cuidar do animal, tratar a terra com carinho e ajudar o vizinho quando ele precisa. Amar é a maior missão que nós temos. Ele olhou para os jovens que ouviam atentos e sorriu. E para vocês que estão na flor da idade, lembrem-se, a alegria de hoje é o alimento para os dias difíceis que podem chegar. Valorizem essa amizade que une vocês, pois é ela que vai dar força quando o sol apertar ou quando a chuva demorar. Os jovens, especialmente os amigos do teatro e os companheiros de trabalho, não continham a alegria. Eles batiam palmas, cantavam junto os refrões que já iam aprendendo, e faziam brincadeiras boas com Tiago e Maria, que estavam sentados juntos, de mãos dadas, com os rostos iluminados não só pela luz do fogo, mas pela felicidade. Alguns imitavam os versos do velho, transformando as frases em versos engraçados, mas sempre com respeito, mostrando que as lições já tinham entrado no coração deles também. A festa durou até que a lua subiu alto no céu. Naquele momento, todos sentiram que não eram apenas funcionários e patrões, ou vizinhos, eram uma verdadeira família, unida pelo trabalho, pela terra, e acima de tudo, pelos valores que o velho sábio ensinava. E Tiago, olhando para Maria e depois para o avô, entendeu perfeitamente o que significava ter raízes e ter um propósito. O Velho Sábio. Capítulo 9. A Escolinha da Fazenda. Foi numa tarde calma, enquanto eles estavam sentados à sombra da mangueira, que Maria abriu o coração e contou para Tiago um sonho que ela e sua mãe, Dona Cida, guardavam há muito tempo. Tiago, eu e a mamãe sempre conversamos sobre uma coisa que nos deixa triste, começou ela, com os olhos cheios de vontade. Muitos dos funcionários que trabalham aqui há anos, até mesmo alguns que nós consideramos como da família, não sabem ler nem escrever. Eles têm dificuldade até para entender um bilhete, uma conta ou um documento. A gente sempre quis fazer algo, mas nunca teve oportunidade. A nossa ideia é erguer uma pequena escolinha aqui mesmo na fazenda, para dar aula à noite ou nos horários livres, e ajudar todo mundo a aprender. Tiago ouviu atentamente e sentiu um brilho grande no peito. Ele lembrou das lições do avô sobre partilhar o que se tem e sobre deixar o lugar melhor do que se encontrou. Maria, essa ideia é maravilhosa. É o tipo de coisa que faz a fazenda crescer de verdade, não só em colheitas, mas em gente, disse ele, animado. E eu tenho certeza que o meu avô vai ver o valor nisso também. Vamos falar com ele agora mesmo. Eles foram até seu Manuel, que estava arrumando umas sementes, e contaram tudo. O velho sábio parou o que estava fazendo, olhou para os dois e sorriu largo, com aquela expressão de quem vê um bom fruto amadurecer. Vocês estão me falando de plantar o saber mais nobre de todos, do saber que abre portas e liberta a mente, falou ele comovido. Se a Dona Cida e você, Maria, têm disposição para ensinar, eu tenho obrigação de ajudar. A fazenda tem madeira, tem pedras, tem gente que sabe construir. Nós vamos fazer essa escolinha, e vai ser o lugar mais importante daqui. Porque um trabalhador que sabe ler e escrever não é só um trabalhador melhor. Ele é um cidadão que entende o seu lugar no mundo. Não demorou nada para o projeto sair do papel. Os próprios funcionários se ofereceram para trabalhar nos tempos livres, cheios de alegria, por ver que alguém se preocupava com eles. Usaram madeira de boa qualidade da própria propriedade, fizeram janelas grandes para entrar muita luz e ar, e construíram carteiras e uma lousa grande. Em menos tempo do que imaginavam, a escolinha estava pronta, um prédio pequeno, mas bonito, que parecia brilhar de propósito e esperança. Pintaram na porta, com letras grandes e caprichadas, Escola do Saber da Fazenda. No dia da inauguração, foi uma festa só. Maria e Dona Cida prepararam as primeiras apóstolas, usando até histórias e lições que o próprio seu Manuel contava, misturando o aprendizado das letras com o conhecimento
crescimento da terra. Quando as primeiras aulas começaram, as carteiras ficaram cheias, tinha rapazes novos, tinha homens e mulheres que já trabalhavam há décadas, todos com os olhos brilhantes de vontade de aprender. Tiago ajudava a organizar os horários e sempre que podia ia até lá, seja para dar uma aula sobre o ciclo das plantações, seja só para ficar olhando com o coração cheio, vendo Maria ensinando com tanta dedicação e carinho. Todos viviam um momento de pura alegria e crescimento. Parecia que a felicidade da fazenda era tão farta quanto as suas colheitas, e que cada passo dado, cada ensinamento compartilhado, era um galho a mais que fazia a árvore da comunidade crescer forte e frondosa. O Velho Sábio. Capítulo 10. A celebração do amor. A felicidade pairava sobre cada canto da fazenda, como o orvalho bom que alimenta as plantas de madrugada. O trabalho rendia, a escolinha ia fazendo cada vez mais gente aprender, e o amor entre Tiago e Maria era como uma mangueira que crescia forte, com raízes cada vez mais profundas. Eles já não se viam mais só como namorados, sentiam que eram partes de uma mesma história, e que era hora de tornar esse compromisso ainda mais sério. Um dia, depois de ajudarem a arrumar as carteiras na escolinha, Tiago segurou as mãos de Maria, olhou firme para ela e pediu: Maria, eu não quero mais apenas namorar. Eu quero que todo mundo saiba que o meu futuro é ao seu lado. Quero pedir a sua mão em noivado, para que a gente possa planejar a nossa vida, com a bênção de todos e de Deus. Maria ficou com os olhos cheios de água e sorriu, sem conseguir dizer nada de primeira, só acenando que sim com a cabeça, pois aquele também era o seu maior desejo. Tiago não perdeu tempo. Escreveu para os seus pais na cidade, contando tudo sobre a fazenda, sobre o que aprendeu, sobre a escolinha e principalmente sobre Maria e o quanto ela era importante. Os pais de Tiago, que já confiavam muito no julgamento do filho e do irmão Manuel, ficaram radiantes e resolveram vir pessoalmente para oficializar o momento. Mesmo com pouco tempo de aviso, organizaram tudo com carinho e chegaram à fazenda cheios de presentes e alegria. E quem ficou responsável por fazer da festa algo inesquecível foi o grupo de teatro, os amigos de sempre. Eles trataram o noivado como se fosse a maior das peças, onde todos eram personagens reais e felizes. Planejaram cada detalhe, decoraram o terreiro com fitas coloridas, folhagens verdes e flores colhidas nos campos, fizeram cartazes pintados à mão com frases de amor e sabedoria, e até escreveram um pequeno texto para apresentar a história do casal para todos. A festa foi um banquete para os olhos e para o estômago. As mesas ficaram cheias de fartura, tinha carne assada, farofa temperada, arroz doce, bolo de rolo, queijo fresco, mel e muita fruta. Os sucos e as bebidas eram feitos das frutas da própria terra, e o cheiro que tomava conta do ar dava água na boca só de sentir. Quando a noite caiu e as fogueiras foram acesas, a festa começou de verdade. Os amigos do teatro fizeram uma abertura especial, representando de forma engraçada e carinhosa como Tiago e Maria se conheceram, desde o dia em que ele segurou a caixa de frutas até a criação da escolinha, fazendo todo mundo rir e se emocionar. Depois, a música tomou conta. Seu Manuel e seu José pegaram suas violas e começaram a tocar, e logo todos se juntaram. Cantaram modas de viola, forró pé de serra e as músicas que o próprio velho sábio compôs. Todo mundo dançava, os mais velhos com seu jeito calmo e experiente, os jovens pulando e girando de alegria, e as crianças correndo entre as rodas, aproveitando a festa. Tiago e Maria ficaram no centro das atenções, mas ao mesmo tempo pareciam estar no seu próprio mundo, de mãos dadas, olhando um para o outro. Os pais de ambos os abençoaram, e seu Manuel, em meio à alegria geral, brindou. O amor que une essas duas pessoas é o mesmo que une essa fazenda. Que vocês continuem sempre plantando o bem, assim como plantam o milho e o feijão, para que a colheita da vida de vocês seja sempre farta e feliz. E ali, sob o céu cheio de estrelas, entre danças, cantos e sabores, o noivado foi selado não só como um compromisso entre dois jovens, mas como mais um capítulo feliz da história de toda uma comunidade que vivia unida pelo trabalho, pela amizade e pelo amor. O Velho Sábio. Capítulo final. A história que se tornou a própria história da fazenda, o amor que crescia entre Tiago e Maria era tão certo quanto o nascer do sol.
e não demorou muito para que eles selassem definitivamente a sua união. O casamento foi realizado na própria fazenda, com uma cerimônia simples mas cheia de significado, abençoada por todos. A comunidade inteira participou, e o grupo de teatro preparou uma apresentação que contava a trajetória deles, transformando a vida do casal em uma lenda que ficaria para sempre registrada na memória daquele lugar. Depois que se casaram, eles passaram a viver cada dia mais unidos, dividindo sonhos, trabalhos e responsabilidades. O tempo foi passando e a família deles também cresceu. Chegaram os filhos, 3 crianças saudáveis e cheias de vida, que corriam pelo terreiro da mesma forma que Tiago um dia correu, e que já iam aprendendo, desde pequenos, a ouvir os conselhos e a respeitar a terra. Seu Manuel, que agora já tinha a idade avançada e os passos mais lentos, continuava sendo o coração e a mente da fazenda. Ele não trabalhava mais na lavoura como antigamente, mas continuava sendo a referência para todos. Tiago e Maria cuidavam dele com todo o carinho, como se estivessem retribuindo cada gota de sabedoria que ele derramou sobre eles. Os nitos ficavam horas sentadas aos pés dele, ouvindo as histórias, aprendendo os segredos das plantas e o valor da honestidade e do trabalho. Era comum vê-los sentados na varanda, enquanto o velho sábio falava, e eles ouviam, absorvendo tudo como a terra absorve a chuva boa. Sob o comando de Tiago, a fazenda conheceu tempos de progresso nunca vistos antes. Ele aplicava tudo que aprendeu, respeitava os ciclos da natureza, mas também não tinha medo de aprender coisas novas e de usar o conhecimento que a escola e o mundo ofereciam. A produção aumentou, mas sempre de forma sustentável, sem nunca esgotar a terra. A escola do saber da fazenda se tornou referência, e muitos dos funcionários que aprenderam a ler e escrever ali passaram a ter melhores condições de vida, alguns até se tornando administradores ou especialistas no manejo da terra. Todos viviam em harmonia. Os funcionários não eram vistos apenas como trabalhadores, mas como parte da grande família que ali vivia. As festas continuavam acontecendo nas colheitas, nas datas comemorativas e nos momentos de celebrar a vida, sempre com muita comida, música e aquela alegria contagiante que nascia do trabalho bem feito e da união de todos. E assim, os anos foram se passando. Tiago se tornou, como o avô previra, um homem sábio e justo, e Maria se tornou a sua parceira fiel em tudo. Eles viram os filhos crescerem, aprenderem e seguirem seus próprios caminhos, mas sempre mantendo as raízes fincadas ali. E quando finalmente chegou a hora de seu Manuel descansar para sempre, ele partiu com a certeza de que tinha cumprido a sua missão, tinha passado o seu saber, tinha visto o neto construir uma família e uma comunidade forte, e tinha deixado o mundo um pouco melhor do que encontrou. A fazenda continuou crescendo, fértil e feliz, porque ali se aprendia desde cedo a maior de todas as lições, que a verdadeira riqueza não está só nos frutos que a terra dá, mas no amor que a gente planta no coração das pessoas, na sabedoria que a gente compartilha e na união que mantém todos fortes como os galhos de uma mesma árvore.